Olá, viva a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Carla Maria e hoje venho com mais uma consulta. No caso, a consulta é sobre relacionamentos e amores. É um jovem que, ao que indica, não tem tido sorte nos namoricos. Sempre as raparigas o largam. E ele quer saber o que é que se vai passar com essa situação, se é algum problema do foro psíquico, espiritual, algum problema físico, e é para isso que se vem consultar. Eu vou usar o baralho encantado e já me caíram aqui duas cartas que vocês não conseguem visualizar, mas que eu vou ditar. Saiu a mulher das mãos cruzadas e saiu a tesoura fechada. Isto quer dizer que ele terá algum problema, talvez precisa de ir aconselhar-se. Lembram-se que a mulher das mãos cruzadas é aquela mulher que sabe escutar, ou um espírito que sabe aconselhar, que cruza os braços e que escuta e que vê, etc. Ele pode estar a precisar de ir fazer uma terapia psíquica, psicológica, de pedir ajuda, em ir a desabafar a uma psicóloga, e aqui poderia vir a ser esta psicóloga representada como a tal mulher que escuta com mãos cruzadas. A tesoura fechada é que ele tem realmente alguma coisa que o atrapalha, ou que o está a atrapalhar no seu destino. E como a consulta é sobre relacionamentos, nós vamos analisar, em vez de ser no lado amarelo do baralho, vamos analisar no lado vermelho. Agora, sempre que caem cartas, nós costumamos ler. Eu vou virar também esta carta. E nós vemos aqui a carta da separação, que é exatamente o tema que traz a esta consulta. Porém, ao lado da separação, porque ele acaba de se separar, temos uma carta boa de proteção. E esta carta boa de proteção pode ser a mulher com quem ele se separou, ser de boa índole, ser boa pessoa, ser uma jovem de bem, mas também pode ser a proteção de uma amiga, de um familiar, de um parente. E agora saíram no amarelo, certo? Vamos virá-las para o vermelho, posicionando a carta do vermelho, do as, com o coração vermelho, o as no vermelho ao contrário, significa um grande escândalo, um constrangimento, e o as do vermelho, no vermelho, o as de copas, significa, no caso aqui, o relacionamento, os casos de amor, etc. Vamos pôr a dama de copas no vermelho e o as no vermelho. E agora sim, com o baralho todo no vermelho, nós vamos embaralhar a pensar nele. Não vamos pensar na que se foi embora, nem nada. Vamos só pensar nele. Ele quer saber se tem algum problema que o impeça de conseguir uma boa companheira, uma boa namorada, uma boa mulher para construir ou para durar, porque as que ele teve não duram. Não é sempre tudo espiritual. Agora vamos partir
com o pensamento nele. Não é sempre tudo espiritual nem físico. Lamentavelmente, vivemos num mundo em que ninguém quer aborrecimentos, em que ninguém quer estar preso a ninguém, em que ninguém quer responsabilidade. É assim. E a emancipação feminina fez com que hoje as mulheres tratem os homens da mesma maneira que alguns homens tratavam as mulheres ou tratam as mulheres. E vivemos num mundo assim, um mundo triste, um mundo difícil, onde sentimentos e valores hoje já não contam. Mas vamos então abrir com 9 cartas. E para abrir com 9 cartas no vermelho, eu vou procurar uma carta que o representa a ele. E a carta que eu vou representar a ele, uma vez que é ele, eu vou pôr aqui o rei de paus, que o vai representar a ele. E vamos ler com 9 cartas. Vocês copiem, porque a imagem não é boa, para poderem acompanhar a consulta. Vocês vão ao vosso baralho e copiam, uma a uma. A carta de cima, nós vamos pôr o valete de copas, no vermelho, que significa, esta carta, significa uma pessoa neutra. Significa esta pessoa, seja lá quem for, na vida dele. Aqui nós vemos o as no vermelho, o as de bastos, que significam vícios. E o 10 de ouros no vermelho. Agora vemos o 8 de copas, o 10 de ouros no vermelho são as mudanças radicais. O 8 de copas é paixão ou uma jovem de cabelo claro, de pele clara. E o rei é o consulente, será ele mesmo. O rei de ouros é o consulente. Agora vemos o 7 no vermelho, que é a boa sorte, a boa fortuna. E a fortuna mesmo em termos económicos. Vemos o 8 de espadas. E o 8 de espadas vem mostrar o golpe, o desgosto, a dor na alma. E vemos aqui o 10 de espadas. O 10 e o 8 significa uma morte física, tá? Portanto, há aqui um risco de morte no destino deste jovem. E não diz quem, mas estará ligado a ele. Ele poderá também, em termos de relação, digamos, se ele tivesse no relacionamento engravidado, jovem com quem ele estava, esta morte poderia significar um aborto na vida dele e dela, mas também poderia significar que alguma coisa poderá estar relacionada com ele, que poderá haver uma morte física. Esta pessoa em quem ele pensa tem determinados vícios, não diz quem é, e estes vícios também no psíquico dele poderá ser, na parte intelectual dele, ele estar constantemente a pensar e abrir portais a vício, obsessão com respeito à outra pessoa e a querer transformar e a querer modificar, a querer que a outra pessoa regresse para ele
porque ele estava muito apaixonado. Ele está virado para a paixão. E esta pessoa é a paixão dele, porque a carta da paixão está embaixo desta pessoa. Ele virado para a paixão por esta pessoa. É assim que se lê. De qualquer maneira, ele tem tendências a ficar agarrado a uma repetição e a vícios. É uma pessoa vulnerável a vícios. É uma pessoa vulnerável ainda a ser psicologicamente obcecado, a ter dificuldade em deixar ir. Estão a perceber? E isto pode realmente vir a trazer até uma doença. Ele aqui vir a ficar doente, a ter que precisar de ajuda para ultrapassar esta situação. Esta ajuda pode ser de médico, pode vir a ficar depressivo, pode cair nos tais perigos de vícios, etc. E temos que aconselhá-lo a pedir ajuda para que ele não comece a entrar num campo de depressão, depressivo, de começar a pôr substâncias, etc., dentro da vida dele. Aqui vemos a mulher boa, que poderia ser ela, a reconciliação. Portanto, nós agora, vocês copiam, temos a dama de copas e o 2 de copas, que é a reconciliação. O 7 de paus, no vermelho, são os obstáculos. Portanto, se existisse a reconciliação que ele pretende, que está na cabeça dele, a reconciliação, ele está aqui, acima da cabeça dele está a reconciliação. Isto é o que vai no sentimento, isto é o que vai no intelecto. Mas ela está de costas à reconciliação. Ela não quer mesmo seguir com ele, ela não quer voltar para ele, mas pondo a hipótese que ela aceitasse uma reconciliação, não ia dar certo, porque estão aqui os obstáculos. Os 7 são obstáculos. Eles, os 2, não têm futuro. Lembram-se que eu vos disse que as pessoas podem tentar tudo o que elas quiserem, mas quando nas cartas saem obstáculos, por muita magia que se faça, por muita feitiçaria, por muita coisa, não vai ter caminho. As cartas são bem claras, a palavra obstáculo é impedimento, é obstáculo. Agora continuamos. Nós vemos aqui uns atrasos, uns desvios. O 9 de ouros significa atrasos, pequenos obstáculos, desvios, que foi o que aconteceu no caso, neste relacionamento. Portanto, este desvio que existiu entre eles os dois. Eles encontraram-se, mas houve um desvio. Estão a perceber? Eles encontraram-se, mas houve um desvio. Este desvio que está entre eles não vai poder ser resolvido, porque já saiu da vida. Esta reconciliação estará desviada para muito desgosto dele. Ele vai poder adoecer ou já estará doente com o sofrimento. Porquê? Porque existe outro homem moreno, rival dele, que está para a vida dela. Portanto, existe um outro homem na vida dessa pessoa. O valete de espadas no vermelho é sempre o rival do amor, lembram-se? Eu ensino-vos sempre isso. E não é uma pessoa de bem, mas não interessa, é rival.
Ela foi desviada dele por este, que entrou como rival dele. Mas ele não é bom como este, mas é a escolha dela, é o livre-arbítrio dela. E este moreno, que apareceu, ou que vai aparecer ainda, ou que vai estar ainda, vai trazer obstáculos para ele, o que consulta hoje, e isto findou mesmo. Aqui é o fim. Ele não vai ficar com esta. Esta e ele é o fim. Agora, ele tem que se cuidar, porque ele poderia, por sofrimento e por dor, correr um risco grande de saúde e de vida. Aqui nós vemos uma mulher rival dele, portanto, ele até agora, se persistir, ela virar uma rival para ele, não querer mesmo falar mais nada com ele. Aqui temos o 5 vermelho, quer dizer o 5 de paus. A dama de espadas é a rival dele. Se ele persistir, se ele ficar tóxico, obcecado de andar atrás dela, ela vai começar a ser inimiga dele. Ela está fora de casa dele, fora da vida dele, e existem obstáculos para ele com respeito a ela, vindos até de fora. Fora de casa são, às vezes, situações de distanciamento, viverem com culturas diferentes, cidades diferentes, escolas diferentes, ofícios diferentes. Tudo isso são obstáculos. Por muito bom que ele seja, ele é o tipo de pessoa que, quando ama, ama intensamente. É um rapaz que tem insegurança e que tem sentimentos. Prontos, tem bons sentimentos. Aqui o 7 são lágrimas, o 7 de espadas no vermelho, que vêm para ele, ao lado dele, por causa destes desvios. Eu esqueci-me de dizer que o 9, em termos económicos, são dinheiros que chegam com atraso, ou que são desviados, ou obstáculos de dinheiro. Mas aqui no caso é desvio que houve entre eles, que o está a fazer chorar e sofrer muito. É uma disputa, tá? E aqui nós vemos a paixão no vermelho saiu virada. Portanto, já não há, por parte dela, interesse nele, e esta paixão virada, aqui o coração de patas para o ar, veio este homem, que é o rival dele, que virou a situação entre eles. Talvez por destino, talvez por karma, talvez porque... Porquê? Porque estava escrito assim, não sabemos. E esse rapaz é moreno. Aqui temos a carta da traição. O 2 de paus é traição. Foi ela que o veio a traicionar, a traí-lo com outro, com o tal rival. Estão a perceber? Esta é ela e ele com traição. A traição está do lado dela e por causa disso ele chora. E aqui a infelicidade e a separação. E novamente o 8 e o 9 é morte. 8, 9 e 10 é morte. Há que ter muita atenção. Ele vai ter que pedir ajuda. Para quê? Para cortar. O 6 é o corte. Para cortar esta infelicidade. Para cortar este azar que poderá vir a ser ele, até vir a auto-infligir-se, ele começar a cortar-se, ele vai precisar de ajuda médica. Eu não sou médica,
mas acho que ele deveria consultar uma psicóloga para desabafar e, no caso, dependendo da consulta, a psicóloga, depois, se achar necessário, poderá vir a recomendar. Se eu estiver a intuir bem, poderá vir a recomendar um médico de psiquiatria. Mas ele poderia auto-infligir-se, ele poderia começar a cortar-se, a ferir-se, a magoar-se. Ele está muito ferido na alma, porque ele estava muito apaixonado, ele estava muito interessado nela e não estamos a ver que ela seja uma má pessoa. Mas há muitos obstáculos entre eles. E há um outro fulano. Aqui vemos a habitação, o 4. A habitação é a cama, é o quarto, é a casa, é o departamento, o imóvel onde ele vive. Vemos aqui ciúmes, muitos ciúmes. Ciúmes é sempre quando há trios, ou mais que trios. E isto veio apanhar de surpresa a situação. Aqui temos o jovem, que é ele, ao lado dele, significa a mesma pessoa, o mesmo naipe, e ele tem sentimentos de amor. Mas o amor está do lado dele, não está do lado dela. Estão a perceber? Ele amava, como eu expliquei, profundamente. Amor do bom. Ele é uma pessoa boa, amorosa. Aqui temos a carta do constrangimento, o As. O 3 de ouros é o amor. O 7 de copas são, portanto, as surpresas. Também poderia significar criança. E aqui temos que ainda ele virá a ter surpresas, o 10. Tem que ter cuidado com a lei. Poderia vir a ter um problema com a lei. E aqui ele vir a ter que enfrentar uma situação legal que, quando a lei sai no jogo, um homem de leis, eu costumo dizer que convém sempre não indispor, não desobedecer, portar-se bem, mas às vezes a pessoa, porque está triste, ou se estiver sob influências, ou se estiver estressada, tem comportamentos que poderão vir a prejudicá-lo, a romper regras, a desobedecer, portanto. Ele é uma pessoa que tem um sentido de justiça grande e, no caso, como saiu aqui Homem de Leis para ele, também podemos recorrer a um equilíbrio. Podemos pedir ajuda dentro da religião, para quem for da religião, de Umbanda, de Candomblé, de matriz africana, seja lá ela qual for, de Yorubá, poderia pedir ajuda a uma entidade de lei para o ajudar e transmutar na vida dele a situação e trazer-lhe de surpresa futuramente um amor, mas um amor do bom. Aqui temos promessas, o as no vermelho, aqui, de ouros, são promessas. E a entidade feminina virada, os sapatinhos, esta seria a feminina, com os pompons nos sapatinhos que eu fiz, para vocês verem a entidade feminina dela, nas promessas que houve. Ela agora está de cabeça virada pelo outro, que é rival dele, que é este. Está mais interessada neste, no rival. Perceber?
de paixão virada, de cabeça virada, de patas para o ar. É o que isto quer dizer. E esta virada nela apanhou a ele de surpresa e até possivelmente a ela também. Porque, como vimos no princípio do jogo, parece que era uma boa pessoa, mas há obstáculos. Eles são diferentes. São culturas diferentes, são talvez personalidades diferentes. E eu venho aqui dizer-vos uma coisa. Quando as pessoas são de raças diferentes ou culturas diferentes, torna-se ainda mais difícil. Porque dentro dos mesmos hábitos, costumes, culturas, educações, já é difícil manter um relacionamento. Mas quando a pessoa realmente é completamente diferente, mais difícil ainda, e isso poderá ser, de facto, um obstáculo em termos de relacionamento. Aqui vemos sedução. Para quem? Para ele. E a sedução em cima dele. Percebem? Portanto, é ele que quer seduzi-la, mas ela não. Por muito que ele faça, ela já não vai. Porque ele é uma pessoa leal. A lealdade está do lado dele. Ele é extremamente nobre, leal, honesto, amoroso. Veja, tudo isso do lado dele. E existe, de facto, um problema no relacionamento que acaba entre eles, que foi por questões de seduções, de tentações. E ele, na lealdade dele, ficou muito magoado. Ele estava contente, aqui a carta da simpatia, ele julgava, ele acreditava, ele simpatizava nesta sedução que eles tinham um com o outro, neste tipo de sedução que eles tinham, mas foi uma coisa de pouca dura, porque vemos o 6 aqui de espadas ao lado do 3 de copas, que é a simpatia, também poderia ser magia, que é uma coisa de pouco tempo. Lembram-se que o 6 é pouco tempo, poucas semanas, poucos meses, poucos anos, poucos dias. É o breve, é o presente, momento atual. E ele, futuramente, ele vem a ganhar uns dinheiros e futuramente ele poderá vir a ser um homem rico. Nós temos aqui o 2 de espadas agora, que são notícias. Notícias, telefonemas, mensagens, comunicação dela. Portanto, ele continua a pensar e a querer escrever e a manter um relacionamento com ela. E ele vai saber que ela possivelmente vai casar. Vai assumir um compromisso de matrimónio. O 4, nós vemos aqui festas e ele preso. Esta carta de prisão não me está a mostrar que ele seja preso legalmente, mas também poderia ser, uma vez que vimos que ele vem a ter aqui um problema com a lei. Portanto, há que ter cuidado. Ele podia estar numa festa ou haver um problema.
Vemos aqui enredos. Diz que, falatórios, vêm contar coisas, etc. Sobre ela. Ele tenta averiguar sobre ela, sobre a vida dela. E ele também de cabeça virada. Este é ele, de cabeça virada. Não pode perder o equilíbrio, não pode perder o controle. E a leviandade. Ele poderia começar a perder a postura de ser um homem de bem, perturbado, em desequilíbrio, etc. Começar a estar completamente desequilibrado. E em desequilíbrio poderia começar a transformar-se num outro tipo de pessoa. Ele tinha até ideias de levar um relacionamento mais sério com ela. A minha dúvida aqui é sobre esta criança. Porque surpresas com o casamento. Mas esta surpresa também poderia significar uma criança. Que poderia até ser do casal. Será que eles tiveram algum problema que escondem? Não sabemos. Ela é morena. Esta é ela. O 8 de paus é morena. Aqui é o compromisso de casamento. Casamento, matrimónio, compromisso de união em desordem. Portanto, há uma desunião aqui para ele com ela. Ela não vê ele futuro, não vê nele futuro para ela. Vemos aqui transações comerciais, dinheiros para ele. Ele vai ganhar dinheiro. Talvez ela queira a esta idade já construir uma vida e não vê que ele ganhe suficiente ou que possa lhe oferecer. Poderá também ser isso que esteja a aparecer aqui no jogo e isto tudo influenciar aquela... Hoje os jovens querem viver muito depressa e ela pode querer um homem que ganhe e que vá trabalhar e que já faça uma vida e tal. E então isto trazer desordem também e ele começar a pensar também na parte económica. Ele pensa, se eu ganhar, eu consigo ter ela de volta. Vão perceber? Aqui vemos a deslocação. A deslocação é os caminhos. Acredito que eles ainda vão se encontrar, etc. Mas não vejo futuro, não. Esta é ela. E a separação entre eles. Volto a dizer que eles não vão ter futuro juntos. Mesmo até que houvesse uma tentativa, mesmo até que fossem morar juntos, mesmo que casassem, mesmo que eles tivessem um filho em conjunto, ele fizesse o seu maior esforço, a vida dele ia se complicar, porque eles os dois não têm futuro. Está aqui a separação e a desordem. Eles, desordem para ele, a separação. Mas ela ainda virá encontrar-se com ele, possivelmente no caminho, simplesmente não vai ter futuro. Mesmo que tentem e se casem, não vai ter futuro. Aqui temos uma consulta rápida sobre este casalinho. E agora vamos ver o que é que diriam as cartas com os símbolos ciganos. Vamos lá. Eu podia ler este que virou. Poderia. Quando isso acontecer, isto serve de aula, eu peguei e saíram só estas cartas. Então vamos embaralhar estas. Vamos partir.
e vamos abrir. Vamos ver se está aqui uma carta que represente o eu. Podemos pôr. Se saísse aqui o rei, que era para ser igual ao anterior, ao jogo anterior, e saiu, nós pomos novamente a mesma carta do rei. Vamos ver. Só que agora ele vai aparecer como sendo o homem do cavalo castanho, que vai representar a ele. O homem de cavalo castanho é uma pessoa que não tem muita preparação. E neste caso, uma preparação a nível de relacionamento, até pela própria juventude, não é? Desta pessoa em questão. É uma pessoa de bom coração, de boa índole, de bons sentimentos. Este seria ele. E agora, baseado nisto, a gente vê a lua virada ao contrário, a mulher com o livro e o punhal. Ele está a querer saber o que é que aconteceu. Ele quer respostas, ele quer entender, ele quer se informar, mas há aqui uma lua escura virada ao contrário. Há aqui turbulência, há aqui escuridão, há aqui trevas, há aqui coisas escuras que se estão a passar. E que ele quer se informar, ele quer saber como se defender. Simplesmente ele tem que ter cuidado, porque o punhal é sempre um aviso de perigo e de corte e de ferimento. O cachimbo, ele está a precisar de defumação, de limpeza, de trabalho com as almas para o protegerem a ele. E está a precisar de transformar a energia dele. Ele vai ter que pedir ajuda. Aqui poderia ser uns pretos velhos. Aqui poderia ser o punhal. Um cigano com um punhal. Um exu com uma faca. Ou um punhal. Podia ser também a manjar. O advogado é Xangô. O balão é que ele tem uma situação delicada e quando ele tiver de festas, ele tem que ter muito cuidado para não ter um desvio ou não vir a ter um problema com este homem de leis e ele, de facto, vai ganhar uns dinheiros inesperados e dinheiros inesperados é sempre bom, não é? É sempre bom receber. Mas está precisando de ajuda. Continuando, o galo, a pimenta e a cruz. Ele vai precisar de ajuda para ele ter boas conquistas no destino dele e ele vai ter que ter ajuda porque parece que a pimenta é a parte sexual. Ele talvez tenha que trabalhar a parte sexual dele. É o fogo, é também. E há aqui sofrimento com isto. Ele não pode perder o controle. Ele tem que se equilibrar. Aqui vemos a casa virada de patas para o ar e o cachimbo. Esta casa onde ele habita também a casa virada de patas para o ar. Deveria ser assim. E o cachimbo por baixo. Há uma energia má nesta casa. Eu diria. Há muito sofrimento aqui nesta casa. Há muito negativo nesta casa, porque isto é em cima da casa. E até vos vou dizer que há trabalho de magia. Porquê? E trabalho pesado. Porque temos a lua, que é a escuridão, que é as trevas, é a noite, e a lua virada. E temos o galo.
O galo e a lua são trabalhos pesados. Pimenta, faca, mulher com livro, eles deveriam de se cuidar mais. Há trabalhos feitos para ele neste lar. E para ele mesmo, trabalho de magia também. Como amante, ele vai ter no que vem e no que está muito sofrimento. Temos a cruz em cima do amante. Ou um outro homem, como amante, lhe trouxe sofrimento, que pode ser o rival dele. O envelope é o correio, são as notícias. O cigano é ele. E o cão é que ele vai ter notícias de alguém, amigo dele, e vai descobrir ainda muita coisa. O que não está claro é se ele conhece o amante, ou se o amante era conhecido, ou se o amante era amigo. Mas não estou a conseguir ver. Eu, quando não consigo, eu sou muito direta com as pessoas. Não consigo ver. O amante poderia ser um amigo que ele considerava fiel e ele vir a descobrir que não é assim. Podia ser alguém conhecido em quem ele confiava, o que lhe trará mais dor ainda, mas também ele poderá vir a ter conhecimento de notícias através de um amigo fiel que lhe vai contar as coisas sobre ele. A locomotiva são as deslocações. O homem do cavalo manchado é que ele ainda é jovem, ele deve ter ajuda e terá que conhecer novas experiências. Mas ele tem a tesoura fechada e sofrimento. Eu acredito que este rapaz ou este jovem, em termos de amor, de vida, ele tem um sofrimento que virá grande e ele terá que manipular esta energia para vir a ser mais realizado, com mais sorte, etc. A moça das flores é uma sedutora e alguém que vem para ficar. Portanto, o que esta locomotiva vem mostrar são deslocações. Ele não se pode fechar, ele tem que se movimentar. E vamos ter que dizer, olha, virá para si alguém para ficar, alguém do bem. Uma moça divertida, uma moça completamente diferente, melhor, mas vai ter que se movimentar e resolver esta infelicidade, este azar, tem que fazer limpezas, tem que transmutar essa energia, tem que se movimentar, tem que se deslocar. Não pode ficar muito em casa, tem que sair mais, tem que conhecer mais, etc. Mas virá a ser cortejado, aqui temos, depois de limpar. Vejam que antes desta moça com flores, nós vimos o cachimbo. Ele vai ter que limpar a casa, ele vai ter que limpar-se ele próprio, a família, etc. E depois desta limpeza do cachimbo, que aqui temos o cachimbo, a casa virada de patos, a moça com flor, temos que dizer, olha, você deve fazer uma limpeza, você deve se defumar, você deve se tratar. E depois é questão de aguardar, de esperar. Mas tem que limpar. Voltará a ver o cortejar e no caminho dele, muito brevemente,
vai haver outra pessoa para ele, o cortejar para o cigano, mas vai ter que se defender com o homem do punhal e com a mulher das mãos cruzadas. Ele vai ter que ter ajuda espiritual. E aqui nós vemos a locomotiva também, e o homem do punhal poderia ter que pedir ajuda à espiritualidade. E segundo eu posso intuir, para quem for da religião, ele teria que abrir os caminhos dele, ele teria que cuidar do eixo dele, ele teria que cuidar do guardião dele e ele teria que ter mais sorte na vida, no amor. Ele teria que trabalhar com limpezas, incluindo a casa. A mulher das mãos cruzadas é a conselheira. Poderia ser uma entidade. E a mulher das mãos cruzadas, sempre que sai ao lado de uma cadeira, eu digo que é a pessoa que se sente a conversar e a escutar um conselho espiritual dentro da religião. Este meu baralho é muito completo, é para quem acredita na religião, é para quem acredita na religião de cigano, da espiritualidade, de templo, de terreiro, de igreja, do que for, tá? E ele tem aqui a carta de uma amante. Neste momento, a montanha está virada. Lembram-se que no meu jogo a montanha, quando sai direita, significa a recompensa, mas não. Ele tem a montanha virada. E os caminhos fechados, a tesoura fechada, a montanha virada, no aspecto de ser nas coisas de amor. Mas ele precisa de limpar para vir a ter sorte. A cornucópia saiu como a sorte que vem para ele através de ajuda espiritual, de limpeza, etc. E aqui temos a igreja. Portanto, ele realmente vai ter que ter uma ajuda espiritual para ter sorte. Ele precisa de oração. Ele precisa da espiritualidade. Ele precisa de ajuda, de defesa. Lembram-se do punhal? E ele precisa, para vir a ter sorte, e se levar no amor, e como amante, e com tudo o que for a espiritualidade. É a escada direita, com a ajuda de um templo, de um terreiro, de uma igreja, de uma religião que for. Ele vai conseguir, do mundo espiritual, das forças espirituais, dos bons espíritos, ele vai conseguir. Porque é que ele tem que usar da igreja? Porque temos aqui o Mercúrio com as asas virado ao contrário. E eu já vos disse que eu dei este nome de Mercúrio porque eu tinha que dar um nome, mas isto é, o Mercúrio é o jovem, certo? O Mercúrio é a rapidez. O Mercúrio, o deus grego, tem umas botinhas com umas asinhas. As asinhas significa as mensagens, o voar, a rapidez no tempo. Portanto, mas quando está virado, significa um anjo caído para mim, no meu jogo. Significa uma carga negativa. E para limpar esta carga negativa, ele vai precisar de frequentar um templo, porque o poço em que ele se encontra, este rapaz foi magiado. Eu posso vos garantir que este rapaz, talvez alguém trabalhou
contra ele. Talvez a família da rapariga não quisesse. Não sabemos, não estamos aqui para julgar, não saiu em nenhum momento, mas tem trabalho de magia. Nós vimos aqui atrás a lua, as trevas, o galo, podem ter feito ofertas, até de galos e galinhas pretas. Na noite, a lua escura é assim. Vemos uma montanha que é totalmente incapaz de se virar ou de ter a recompensa. E esta montanha de obstáculos foi posta em cima dele com fogo. A pimenta também é fogo, certo? O fogo são coisas do mal. O fogo são discussões. A pimenta traz tudo isso. Este rapaz está a magiar, possivelmente por alguém do lado dela. É o que eu posso intuir. É o que eu posso intuir. Não sei quais são as raízes desta jovem que estava com ele, mas vemos um jovem perigoso moreno também, e vemos que ela é morena. Podem ser africanos, podem ter raízes culturais haitianas, podem ser africanas e são coisas que podem ter usado, já seja por familiares, não a rapariga diretamente, já seja pelo tal outro moreno que é rival dele. As crenças africanas são muito fortes e estas coisas há que respeitar, mas a boa notícia é que ele, com ajuda, ele pode ter alguém que lhe vai trazer a cornucópia. A cornucópia é a sorte na vida dele, mas não sobre esta rapariga. Ela não fica com ele. É sorte para a vida dele, a elevação na vida dele, para a boa sorte a todos os níveis, incluindo a elevação segura para ele no amor, no dinheiro, etc. Estão a entender? É assim que se lê. A sorte para ele se elevar sobre a infelicidade. A cruz é sofrimento, a tesoura fechada. Ele vai ter que pedir ajuda para poder, com defesa do punhal, ele defender-se deste sofrimento, desta tesoura fechada. No que vem, ele vai ter que limpar. Ele vai ter que abrir os caminhos dele para se poder elevar com mais sorte, já seja nas finanças, e tem que cuidar do guardião dele. As finanças está aqui no que vem, ele vir a ganhar bem, para ter um bom futuro, para ter melhor sorte económica, que também não adianta ser hipócrita, casa onde não há pão, toda a gente ralha, ninguém tem razão. Portanto, a pessoa que quer uma relação de bem-estar. Mas ele, neste momento, se ele não fizer nada, ele vai ter desgostos profundos, ele cai num poço de depressão, num poço de problemas, num poço feio. Ele vai começar a andar escuro, com escuridão. Mas vai precisar de ajuda de oração. E vai ter que limpar onde ele mora, e vai ter que limpar a casa dele. Eu leio cartas, minha gente. Eu não invento. Eu só transmito as mensagens. Para já, este cortejar foi totalmente amarrado, levado, ele preso mesmo para não poder estar com ela. Ele vai ter que buscar ajuda. E se tiver algum problema de origem sexual, isso só mesmo falando com uma psicóloga, com um sexólogo, porque não se sabe o que é. Seja lá o que for. Acredito que com defesa sobre o poço, o punhal, ele vai poder melhorar sim.
Espero que tenham gostado desta aula e que vocês possam usar estes métodos nas vossas consultas, que acreditem que eu levo muitos anos a fazer. Eu comecei e fui desenvolvendo, até que crio os meus próprios baralhos, uso e filtro conforme o tema e a minha conveniência. Como viram, não vim aqui a esta restante. Porquê? Porque eu tenho uma comunicação com a minha entidade. Quando as cartas voam ou caem, ao acaso, são mensagens que eu devo respeitar e ler. E tudo está a encaixar de acordo à mensagem que se pretendia nesta consulta, certo? E agora vocês perguntam, Ana Carla, e estas cartas a gente poderia consultar? Claro que podem. Se quiserem este restante, vocês podem embaralhar e, por exemplo, apenas tirar 7 cartas. Nem sabemos quantas são ao todo. Mas poderíamos ver se há aqui um cigano, se há aqui um rapaz, um jovem, se há aqui um homem. Vamos virar ao contrário. Uma carta masculina. Temos aqui uma carta masculina, então sim podemos virar o jogo. E vamos pôr aqui no meio o homem. Seria ele, certo? O rei de ouros. E agora vocês, já com as cartas embaralhadas e partidas, vocês vão tirar assim 3 cartas para trás e 3 cartas para a frente e poderiam ler. E aqui vemos que estas já são outras cartas diferentes destas, porque estavam separadas, o baralho estava separado. Ok, então, ele no presente momento em desordem, a vida dele, ele não está bem na questão de amor. E existe aqui, de facto, a má notícia com uma prisão. Fizeram-lhe um trabalho de amarração, porque prisão também é amarração, é impedimento, ou ele poderia correr um risco se ele se meter em um problema de descontrole e vir a ter um problema legal, até de prisão legal. Vemos aqui a reconciliação, um rival e a sedução da joker feminina com os pompons. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que esta mulher que agora está nas costas dele, com outro, ela reconciliou-se com alguém que já esteve na vida dela anterior. Vocês estão a perceber? Então, a vida dele entrou em desordem porque houve uma sedução de outro homem nas costas dele, de reconciliação. E quando é reconciliação é porque ela seduziu, a entidade feminina dela, seduziu alguém, que é rival dele agora, com reconciliação. Se é com reconciliação, é porque esta menina já teve com alguém antes dele e esse outro alguém voltou para ela. Eu vou pôr as cartas assim. Não sei se vocês conseguem ver muito bem. Esperemos que pelo menos copiem uma a uma para poderem ler melhor. Então, o joker dos sapatinhos, dos pompons, significa a entidade feminina. Pode ser a pombagira, pode ser a que seduz. O valete é o rival e é moreno. Poderia ser moreno de escuro de pele, mas moreno de cabelo escuro e olhos escuros. A reconciliação. Portanto, esta reconciliou-se
com este, ou este reconciliou com ela. Seja como for, a leitura, por parte dele ou por parte dela, existiu uma reconciliação. Às costas dele, quer dizer, ela nunca deixou de estar em contacto com o ex. E ela atraiçoou, e isto trouxe desordem para ele. Ele agora está dói. E esta desordem ele tem que ter cuidado para não ir preso. E ele poderia ter um trabalho de atadura, de preso, atado a uma desordem que ele não consegue controlar nem soltar. E isto foi o fim dele com ela. Entendem? Ele é incapaz. Uma pessoa, quando é presa, ela não pode fazer nada. Ela não pode ir atrás. Ela não pode sair. É o que esta prisão quer dizer. Só é prisão legal, claramente, no jogo, quando de facto sai aqui a lei. Agora vamos ver. Entendido esta classe, vamos virar as cartas. E vamos ver o caixão, que é o fim. A prisão. O sapo. Olhem só a bruxaria. E o amarre. Houve um trabalho contra este jovem. Podem escrever o que estou a dizer. Para findar com esta relação. O sapo é bruxaria. Mas ele pode ter proteção. E o homem do cavalo branco representa-o a ele também. Por ser um homem bom. E o homem do cavalo branco pode vir proteger e voltar a abrir os caminhos. Sobre o homem do cavalo preto, que pode ser o outro, ser até de pele preta, com a cigana que é ela. Portanto, aqui nós intuímos que ele tem um trabalho de amarre para ele estar de costas para ela, para ele não voltar para ela, mas ele pode abrir os caminhos. Mas ela já tem outro, que é o rival dele. Estão a ver? E agora vamos ver. Ele vai precisar de benefícios, de poder vir um dia a ter uma união, um casamento, um relacionamento, de poder ter novas possibilidades na vida dele, uma outra jovem, que também pode ser morena, que ele vai conhecer fora de casa e que poderá até ser estrangeira, uma rapariga leal, uma rapariga boa, onde ele vai triunfar. Porque ele merece. Ele é um homem de bem e ele vai merecer isto. Agora, podiam ler assim nesta sequência, mas também podem ler assim como estávamos a ler. Eu quero vos ensinar que tudo é possível fazer-se, tá? Vamos então deixar aqui a carta que o representa a ele. E vamos agora pôr 3 cartas para trás e 3 cartas para a frente, sobre o tema do amor para ele. Ele, presentemente, a precisar de ajuda, de benefícios, para uma união. Uma nova união, com novas possibilidades. E no que vem, uma outra fora de casa leal. Ele com ajuda, com os tais benefícios. Sobre o quê? Sobre o sapo, sobre a feitiçaria, sobre o amarre.
ele, com ajuda, ele volta a ter novas possibilidades. Estão a perceber? Vocês leem assim. E ele abrirá, com ajuda e benefícios sobre a magia, com limpezas, etc., abrirá os caminhos a uma nova rapariga que ele vem a conhecer fora de casa e que vai ser leal. Poderá ser a cigana, se ele quisesse tratar, mas não me parece que mesmo ficaria bem. É melhor deixar ir, só limpar e pedir ajuda para uma nova situação. E melhor, estão a perceber? E agora vocês viram as cartas e veem, há que limpar, aqui temos o pente, como primeira carta, em cima do caixão, há que limpar, há que desembaraçar. Os compromissos, a grinalda, é os compromissos. A mulher da coruja, ele vai ter que limpar o que fizeram com bruxaria. A mulher da coruja é a feiticeira em cima do sapo. Ele vai ter que desembaraçar este amarre, este mal que fizeram para findar a relação dele com a outra. Ele vai ter que pedir ajuda. Se ele quiser, sobre o compromisso que ele tinha, mas mesmo com compromisso ou sem compromisso, do mesmo ou de outra, convém limpar, para ele não ficar com essas coisas às costas. Aqui temos novamente a vassoura a limpar para lá, no que vem, para ele poder vir a ter mais sorte. A vassoura a limpar, abrindo os caminhos com limpezas. O navio para vir melhor sorte a entrar. E a luz. A luz é o que vir por bem. Vir por bem, com muita luz. Depois, vocês podem vir pôr aqui ao lado dele o triunfo, 3 cartas para trás e 3 cartas para a frente. E na sequência desta limpeza no que vem, ele voltará a apaixonar-se, que é o que esta carta quer dizer. O as é paixão do bem, da boa, porque temos o 9 com vitória, realiza-se, que ele se volta a apaixonar com o amor do bom. Saiu no amarelo, amor do bom. Aqui já não saiu o amor de vermelho, que às vezes as pessoas confundem que o amor do vermelho é só tesão, paixão, hormonas, etc. E ele, com estas limpezas, depois que ele faz essas limpezas que foram faladas, ele volta a triunfar em tudo na vida, em ele ser um homem de família e em vir a casar-se e ser uma pessoa de bem. Estão a entender? E aqui vemos que ele, com estas limpezas que foram ditas aqui, que é no que vem, ele volta a apaixonar-se, e ele então triunfa como homem de bem, capaz de manter e prover uma família, um casamento, uma união. Estão a entender? E agora viramos e temos o compromisso, a aliança. Ele voltará, então, desembaraçando com o pente. Aqui temos o pente, certo? Ele volta a ter um compromisso de união. Mas a situação é delicada. Para quem? Para ele. Ele tem que se cuidar.
ele vai precisar de cuidar-se. Temos aqui os ovos no problema. O médico, com as limpezas, com o desenvolver, já seja médico espiritual, já seja médico psicológico, já seja psicólogo, psiquiatra, desembaraçar os problemas que são delicados. Os ovos são problemas, são coisas, fragilidades da vida. Há que cuidar da situação com cuidado. Há coisas que estão ocultas, ele tem que ter cuidado com os vícios. E ele tem que ver que a situação que lhe foi posta foi com uma bruxa, uma feiticeira, que lhe fez magia com o sapo e a garrafa são coisas que ele desconhece, que estão ocultas. Esta situação será então uma situação temporária. Estão a perceber? Mas vamos aqui. É uma questão de tempo. Agora é tempo de desembaraçar. Agora é tempo de cuidar. Agora é tempo de limpar. Para que possa vir o sol a brilhar. A alegria, a vitalidade, a saúde económica, psíquica, pessoal. Com luz, ele vai depois ter o verdadeiro amor. Um amor de bem. Um amor do bom. E aqui vemos que é uma situação temporária, o Pombal. Terminaram duas cartas, então vocês fazem assim, uma para um lado e outra para o outro. E esta situação será uma situação temporária, mas ele vai ter a notícia, possivelmente, de uma criança. Ele vai ser pai. Agora, se é futuramente ou se é agora, não está a explicar. Mas ele será pai, será um homem de família. E não vai ser que ela, atraiçoando, esteja grávida, eles vão ter que entrar num outro problema legal, com desordem, de ver quem é o pai, quem é, não sei, ela esteve com outro homem já, etc. Eu espero que esta consulta tenha sido muito útil. Como aula, é uma consulta verdadeira. É um jovem, ele é novinho ainda, mas tudo está a mostrar a verdade no meu jogo. Agora compete às pessoas quererem acolher as mensagens e ir atrás e tentar resolver ou não, porque aí é onde entra o livre-arbítrio da escolha. Mas eu sei que uma pessoa que está magiada, ela sozinha, mesmo que ela acredite, que ela saiba, ela não vai ter forças para fazer nada. É o que acontece com muitos casamentos, é o que acontece com muitas relações. Às vezes é a mulher que prende o homem, outras vezes é o homem que prende a mulher, não estão felizes e estão, e choram, e sofrem, e mantêm sem forças. E quando roubam os caminhos, e quando roubam o amor, porque isso tudo é feito, infelizmente, as forças das trevas são muito grandes. Há voodoos, há magias específicas para isso. A pessoa acaba sozinha, sem ninguém, sem saúde. A pessoa começa a adoecer, a pessoa começa a não ter tesão, a pessoa começa a não ter vontade de estar com ninguém, a pessoa começa a ser maltratada e não consegue se soltar, mas também não consegue ir resolver, porque é esse o tal trabalho feito para isso e a tal prisão. A prisão não deixa a pessoa agir. A pessoa pode ter uma parte semi-consciente de que tem algum mal feito, mas a pessoa não vai. Portanto, a pessoa vai precisar de ajuda, possivelmente de familiares mais próximos, já seja uma irmã, uma mãe, uma tia, uma madrinha, uma avó, alguém que vá cuidar desta pessoa, de limpá-la. Aqui vos deixo então este conselho e não se esqueçam que o baralho encantado
mesmo que a pessoa não acredite em coisas religiosas, pode usá-lo. E vocês poderão sempre ter na vossa mesa os baralhos que vocês quiserem e darem por opção à pessoa escolha um baralho. Por exemplo, eu tenho vários baralhos. O que eu recomendo sempre é o meu baralho, ok? Mas a pessoa pode escolher e vocês leem. Fica à escolha da pessoa. Só que eu digo às pessoas, tenho estes baralhos todos. Você escolhe que eu leio todos. Mas eu tenho o meu, que é mais completo, que é fabricado por mim. É um baralho caseiro, por isso ele não tem bom aspecto. Tratarei mais tarde de ver como é que farei para criar o meu próprio baralho, mas tenho que o pintar de novo porque ele está muito gasto. E vocês dão a liberdade à pessoa de escolher. Aqui chegamos ao fim desta aula. Eu peço, como sempre, que é o momento de porem um gosto, um like, um dedinho para cima, algum comentário podem fazer, eu tentarei responder, alguma dúvida também. Os que me escrevem, eu sou sempre curiosa de saber de onde é que me veem, de onde é que assistem, de que país, já que eu estou no YouTube e consulto também internacionalmente. Quem quiser uma consulta comigo, o meu número no WhatsApp ou no Messenger é +1 786 259 3936. Muita gratidão por assistirem, por serem fiéis ao canal, por as mensagens lindas que eu recebo, e até quero aproveitar a dar o meu sincero agradecimento a todos os que me escrevem em mensagem privada, a todos os que me enviam correios eletrónicos, e-mails. Isso para mim é um grande estímulo para continuarmos com estes vídeos, que para quem não gosta, não é obrigado a assistir, certo? Não é obrigado a pôr gostos. Mas quem gosta, por uma questão de dar e receber, que é uma das leis espirituais, eu gostaria que partilhassem, compartilhassem, pusessem likes, coraçõezinhos, fizessem comentários para ajudar de uma certa forma o canal a crescer e um dia, quando eu já for muito velhinha, eu poder ter já um canal que seja que tenha dado proveito para todos nos ensinamentos, nas práticas, nas lições e para mim também, não é? Se algum dia tiver direito a receber alguma compensação do próprio canal. Então fiquem todos muito bem, que Santa Sara Kali vos abençoe e boas práticas, boas aulas.